Então vamos lá conversar hoje sobre o que é telesaúde, saber como funciona a telesaúde, tirar as dúvidas de conceitos, de ferramentas, como que eu uso, o que eu posso fazer com a telesaúde, quais os benefícios que ela pode me dar, tá? Meu nome é Jaqueline, eu sou parte do time da telesaúde aqui do Amazonas, que fica na Universidade do Estado do Amazonas e dentro da UEA, e estou à disposição de vocês para tirar algumas dúvidas e tentar esclarecer um pouquinho sobre como a telesaúde funciona, tá? Então, vamos lá. O que é telesaúde, né? Como que isso tudo aconteceu? Qual que é a história da telesaúde? Bom, a telesaúde, ela começou com a classe médica. Então, por isso, a gente tem o nome inicial de telemedicina, que hoje já se ampliou e virou telesaúde. Telemedicina por quê? Porque iniciamos com a classe médica, fazendo esse contato à distância com os outros indivíduos, principalmente para assistência, e aí nós tivemos as primeiras resoluções que ampararam o uso dessa ferramenta à distância, e o nome chamado foi telemedicina. Tá? Então, nós temos aí a Organização Mundial de Saúde, foi a que nomeou e conceituou a telemedicina. Isso foi em 97. Se pensar, a gente não está assim tão velho, não. É uma coisa recente, né? Onde saíram as primeiras normativas, as primeiras citações, as primeiras legislações sobre a temática de telesaúde. Então, a telemedicina é a oferta de serviços ligados aos cuidados com a saúde, nos casos que a distância ou o tempo é um fator crítico. Tais serviços são providos por profissionais da área de saúde, usando tecnologias de informação e de comunicação para o intercâmbio de informações. Bom, quando eu falo de tecnologias, né, de comunicação, eu estou referindo a qualquer tipo de equipamento, qualquer tipo de aparelho, qualquer tipo de recurso que permita essa interação à distância. Então, se eu pegar o celular, o WhatsApp, que nós usamos muito, é uma forma de telesaúde. Se eu pegar, por exemplo, o e-mail, que eu passo o e-mail para uma pessoa, eu estou fazendo telesaúde. Se isso, o objetivo fim, né, a finalidade dessa comunicação for em prol de um paciente, uma discussão na área da saúde. Então, querendo ou não, nós estamos no arcabouço da telesaúde quando eu uso esses recursos tecnológicos para fins terapêuticos de discussão em detrimento da saúde, tá? Então, com isso, como eu disse a vocês que a medicina ela foi a primeira, foi a que começou tudo isso, foi a precursora nesse tipo de tecnologia. Nós temos aí o Conselho Federal de Medicina, ele lançou então um conceito para a telemedicina para regulamentar isso como profissão como exercício da profissão médica, tá? Então, a telemedicina é o exercício da medicina através da utilização de metodologias interativas, de comunicação audiovisual e de dados, com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. Veja só que inicialmente ele foi usar, a telemedicina estava mais como assistência, e a partir da resolução do Conselho Federal de Medicina e visto as atividades que eram desenvolvidas, esse conceito foi ampliado. Então, não fica somente com assistência. Nós temos aí que coloca a assistência, a educação e a pesquisa também, tá certo? Isso foi em 2002, então, se a gente pensar que a OMS citou a telemedicina em 97, 96, 97, 2002, aí 5 anos depois que isso foi citado pela OMS, é que começou a regulamentar dentro da profissão de medicina em si, tá? Então, nós temos aí, então, como funciona essa telemedicina. Bom, é uma transmissão de dados via satélite, né? Se a gente pensar nessa transmissão de dados via satélite, é de se observar que eu tenho um vasto campo de aplicação.
Por quê? Por que quando eu falo de telesaúde ou telemedicina, a gente tem que, normalmente se vê um polo, e esse polo ele é ligado a outras regiões. Porque quando eu tenho esse polo, núcleo de telesaúde, ele normalmente tem a ligação com as outras unidades por via antena, não por via convencional, como o celular hoje. Ele vem uma antena satelital, justamente porque ele fortalece o sinal e não faz o sinal cair tão facilmente como cai do celular, por exemplo, ou uma internet a cabo, cabeada, tá? Então, o satélite ele tem um poder de transmissão maior e mais vantajoso do que a internet convencional. Por isso que eu tenho, quando eu vou fazer uma transmissão, por exemplo, às vezes a telesaúde está funcionando bem e meu celular não está pegando. Justamente porque ele garante um pouco mais de funcionalidade que a via convencional, que é a via internet cabeada, tá? E por isso, então, nós temos aí esse uso do satélite, até porque, se a gente observar, o uso da telesaúde é um uso para áreas remotas, né? Principalmente áreas remotas. E se eu pensar em áreas remotas, a gente não tem cabo, a gente não tem internet com facilidade. Então, tinha que ser uma via, tinha que ser desenvolvido um sistema que fizesse essa comunicação chegar até lá, o sinal chegar. E o que se observou e que funcionou foi a via satelital. Por isso que até hoje permanece o satélite como ferramenta de transmissão para o sinal de telesaúde, tá? E a partir dos anos 90, então, esses investimentos eles aumentaram. Então, começou a se investir nesse sinal para as áreas remotas, nessa comunicação à distância. E aí, quando foi em 96, 97, a OMS começou a citar. O Conselho Federal de Medicina, em 2002, veio com a resolução. Né? E aí começou essa massificação, esse uso da internet. Então, foi tudo um ciclo que, junto com o uso da internet, essa massificação toda, viemos juntos, né, com o uso do satélite, e a telesaúde também ganhou mais força e mais acessibilidade, credibilidade, mais informação. As pessoas começaram a conhecer mais e viu a aplicabilidade da telesaúde. Então, como eu disse, essa função inicial, ela foi uma função para atingir áreas que eu tenho dificuldade de acesso. Quando eu falo de dificuldade de acesso, muitas vezes nós pensamos assim, dificuldade de acesso, eu vou lá no indígena. Mas não é só indígena. O indígena eu tenho dificuldade de acesso? Tenho. Aqui no Amazonas, nós sabemos dessa realidade, não só indígena, como população ribeirinha, população que mora em comunidades mais afastadas, os indígenas, mas eu tenho outras condições que fazem com que o uso da telesaúde seja um uso que me dá muitas vantagens, diminui custos e tem um aproveitamento excelente. Então, o que seria esse uso, por exemplo? Se eu pensar em áreas de isolamento, pessoas que vivem em áreas isoladas, por exemplo, não necessariamente de distância, e sim de condição, por exemplo, como os estabelecimentos prisionais. Então, se eu pensar nos presídios, qual que seria mais fácil? Eu ter uma antena dentro de um presídio e conseguir fazer o atendimento a um indivíduo que necessita desse atendimento usando a antena, ou trazer o indivíduo que está sob condição prisional até um estabelecimento público de saúde, tendo segurança, tendo o guarda que vem junto, deslocando pessoas, gastando dinheiro público para ter um atendimento, às vezes, de uma consulta médica especializada. Porque o generalista ele tem no presídio, mas especializado ele não tem. Então, é muito mais conveniente, menos oneroso e muito mais seguro para a população em geral fazer com que esse atendimento ocorra dentro do presídio. Então, é um benefício ter uma antena num presídio, por exemplo, tá? Outras condições também que se usa muito telesaúde, que usa muito a ferramenta de comunicação à distância, se refere aos ambientes militares, né? Se eu estou na fronteira, por exemplo, então eu estou lá na fronteira, é muito mais fácil eu fazer uma comunicação via telesaúde do que eu me deslocar da fronteira até
até o lugar que eu quero me comunicar. Então, eu consigo ter velocidade dessa comunicação, que às vezes o celular não pega, né? Eu não consigo fazer uma reunião via Skype, por exemplo. Então, eu posso usar o satélite da Telesaúde, usar esse sinal satelital, e esse sinal vai fazer com que eu consiga ter essa comunicação de forma rápida, de forma segura, e que eu consiga estabelecer que não caia toda hora, como acontece, como eu disse, na internet normal, convencional, tá? Então, nós temos alguns conceitos e alguns nomes que vocês podem ouvir falar ou até aplicar o termo e entender o que significa. Por exemplo, eu tenho o conceito síncrono e assíncrono. Então, quando eu falo de um conceito síncrono, se é síncrono, quer dizer que neste momento, neste exato momento, eu falando, vocês escutando, se os dois lados estão ao vivo, ao mesmo tempo, eu chamo de síncrono. Mas, se, por exemplo, eu estou dando essa aula, eu faço ela gravada, em um outro momento você vai assistir a aula gravada, então já não é uma coisa síncrona, porque eu não estou presente fisicamente, está a gravação. Então, você vai ver em outro momento, você não tem oportunidade de fazer uma interação, por exemplo. Se você tiver uma pergunta, tirar uma dúvida, naquele momento eu não estou presente, então eu chamo isso de assíncrono, né? Isso pode acontecer com os programas e dispositivos que nós temos, por exemplo, o WhatsApp. O WhatsApp é um deles que pode acontecer quando você abre o WhatsApp, abriu o programa do WhatsApp e você vê lá que a pessoa está online. Se ela está online, quer dizer que você está síncrono, porque ela está ali ativa naquele momento e você também. Mas se você abre o WhatsApp e não está escrito online, quer dizer, a pessoa não está ativa naquele momento, e você escreveu uma mensagem, ele se torna assíncrono, porque ela vai ficar gravada e a pessoa vai ler depois. Então, um determinado programa, ele pode ser assíncrono ou síncrono, dependendo de como a conversa ocorre. Tá? Então, é bom você saber, eu vai ter uma web palestra. Essa web palestra é síncrona ou assíncrona? A pessoa vai estar lá em tempo real ou não vai estar lá em tempo real? Porque eu gosto de fazer perguntas, eu gosto de que a pessoa me responda na hora, ou não, eu gosto de deixar a pergunta, a pessoa responde depois. Então, isso tudo é bom a gente familiarizar com os termos, tá? Seguindo aí, então, nós temos modalidades dessa prática de uso da telesaúde, né? Essa modalidade antes, que era só telemedicina, agora já ampliou. Nós temos aí telediagnóstico, que é só para diagnóstico, por exemplo. Se eu pensar em telediagnóstico, existe, por exemplo, a leitura de eletrocardiograma e o laudo de eletrocardiograma, né? Que inclusive aqui no núcleo de telesaúde nós fazemos. Então, se tem um aparelho de eletrocardiograma e não tem cardiologista aí para vocês, por exemplo, vocês podem enviar o eletrocardiograma para cá, entrar na plataforma, enviar, que o cardiologista aqui vai ver e vai emitir o parecer dele sobre aquele eletrocardiograma, tá? Então, eu também tenho, é uma forma de telediagnóstico, tá certo? Tenho telemonitoramento. Então, eu posso fazer alguns monitoramentos com o interior ou mesmo com a capital em vários pontos diferentes usando a telesaúde. Então, monitorar uma campanha de vacina, monitorar uma campanha que está ocorrendo de malária, de dengue. Então, eu posso fazer esse monitoramento usando a telesaúde também, tá? Posso também ter a telecirurgia. O que é telecirurgia? Eu posso ter uma determinada técnica de uma cirurgia e estar filmando uma câmera lá no centro cirúrgico, filmando aquela técnica e transmitindo para outra pessoa. Essa outra pessoa pode ser uma pessoa que está aprendendo com aquela cirurgia ou uma pessoa, um especialista que está vendo justamente para colaborar com a técnica cirúrgica. Então, pode ser tanto de uma forma quanto de outra, dependendo da necessidade, tá? Nós temos a teleeducação.
teleeducação é o quê? É quando eu faço educação à distância. Então, eu posso usar a telesaúde para fazer uma educação à distância síncrona e uma educação à distância assíncrona, tá? Então, ou seja, eu deixar gravado ou eu fazer tete a tete, né? Se fizer no tempo real, tá certo? E também eu posso usar outras formas de tecnologias, como prontuários eletrônicos, unificação de banco de dados. Se eu tiver acesso a um grande banco de dados, que hoje a gente tem uma terminologia chamada metadados. Então, isso é uma forma de telesaúde. É usar as funcionalidades tecnológicas, os equipamentos, em prol da saúde da população, tá certo? Então, seguindo aí, nós temos outros conceitos, como, por exemplo, a videoconferência. O que seria uma videoconferência? As videoconferências utilizam-se de tecnologias de comunicação que possibilitam aos profissionais conversar entre si, usando câmeras, vídeos, microfones, usando um software especial de comunicação. Então, um exemplo clássico é o Skype, né? Se você pensar, o Skype, ele é uma ferramenta, um programa de videoconferência, porque eu consigo falar usando o software do Skype, usando uma câmera, um microfone, eu consigo falar com outro indivíduo à distância, tá? Então, por meio das videoconferências, também é possível compartilhar programas, dialogar por meio do bate-papo, que também dá para fazer, apresentar um slide, apresentar um vídeo. Então, isso seria a videoconferência, tá? É a terminologia de videoconferência. Eu tenho a teleconferência. O que seria uma teleconferência? Já é um termo mais abrangente, então define qualquer forma de contato. Então, a videoconferência é pelo programa específico e eu vou usar vídeos e vou usar a câmera e vou usar o microfone. Já na teleconferência, é qualquer coisa que eu tenha com ou sem programa específico, ou com vídeo ou sem vídeo, com só escrito ou não. Então, é qualquer coisa, uma coisa muito mais abrangente. Então, qualquer tipo de comunicação que eu faça com outra pessoa, eu posso falar que é uma teleconferência, tá? Webconferência. Aí já são reuniões via web, com a utilização de aplicativos para compartilhamentos. Então, por exemplo, eu já tenho vários pontos diferentes participando de uma mesma reunião. Então, eu posso ter um ponto em cada estado do Brasil participando dessa reunião via web, que eu vou chamar webconferência. Já não é uma pessoa, um ponto com outro ponto, são vários pontos interagindo entre si. Então, isso eu já chamo webconferência, tá? Então, cada participante pode ter o seu próprio computador, ou pode ser uma sala com várias pessoas e outras várias salas com outras pessoas. Então, já é aquilo que são multipontos com vários indivíduos, eu já chamo de webconferência. E aí nós temos que pensar também, quando eu uso telesaúde, nos conceitos éticos, tá? Esses conceitos éticos, todos eles vêm de encontro à confidencialidade. O que seria isso? Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu vou mostrar uma imagem de um paciente, uma informação, um dado de um paciente, porque nem sempre as pessoas vão manter aquilo em sigilo. Por exemplo, eu posso mostrar às vezes, principalmente se você pegar menores de idade, às vezes você quer mostrar uma doença de pele numa criança e que essa doença de pele está, por exemplo, no glúteo de uma criança. E aí você tira a foto do glúteo da criança e começa a mandar em grupos de aplicativos. Manda em grupo e manda para várias pessoas verem. Aí um pode ir compartilhando com o outro e aí o glúteo daquela criança vai passando para outras pessoas. Então, se eu estou mexendo com imagens que eu possa identificar os indivíduos, eu tenho que ter muito cuidado, porque pode ser que tenha interpretações errôneas aquela divulgação de imagem, e eu posso expor o indivíduo, tá? Principalmente se é alguma coisa que tenha marcas muito específicas, às vezes é uma mancha muito específica,
às vezes a mancha está no rosto e eu tenho que bater foto do rosto, aí o rosto você identifica o indivíduo. Então, se acontecer de você bater uma foto e essa foto rodar em vários grupos e a pessoa se identificar naquela foto e for constrangedora aquela foto, às vezes uma foto da mama, às vezes uma foto do aparelho genital, às vezes uma foto que expõe alguma parte do corpo que ela não acha legal e que ela se sente, vamos dizer assim, com danos morais, ela pode processar você que espalhou a foto dela. Então, você pode ser processado por isso? Pode, você pode ser processado por isso. Por isso que quando eu vou bater foto de alguém que eu vou mostrar para outra pessoa, usando qualquer dispositivo, usando o WhatsApp, usando o e-mail, usando plataforma da telesaúde, usando qualquer tipo de comunicação, eu tenho que pedir autorização, tá? Mesmo que essa autorização seja uma coisa no papel, à mão, tá? Lá no prontuário do paciente, por exemplo, você precisa mandar essa imagem para um especialista. E aí você pode, no prontuário do paciente, escrever que eu solicito permissão do paciente para enviar a foto da região tal para um especialista e tal, e o paciente concordou e pede o paciente para assinar. Porque o paciente, ele concorda que você mande a foto e ele mesmo assina e vai lá e você pode mandar com respaldo. Porque se acontecer alguma coisa, fala, não, mas o paciente, ele sabia que eu ia bater a foto e sabia que eu ia mandar para o especialista, para ele poder dar o seu parecer daquela imagem, daquela mancha, daquela lesão ou daquele problema que o paciente tem. Então, é um respaldo legal que você tem, que você usou a imagem para fins da assistência do paciente, tá? Então, nós temos que ter respaldo, porque hoje em dia está bem complicado lidar com isso e a gente tem que se assegurar, tá certo? Ah, mas isso não vai acontecer comigo. Aqui o pessoal é tranquilo. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então, é melhor você precaver, escreve no prontuário, o paciente assina, você assina e bate a foto e não tem problema, tá? Se o paciente não tem prontuário, vai lá, pega um papel em branco, escreve a próprio punho, que você vai usar a foto para fins de diagnóstico, para enviar ao especialista, com permissão do paciente, tal, e você assina, o paciente assina, tá? Então, isso é chamado termo de consentimento, de uso de imagem, tá certo? Então, é bom a gente se respaldar. Outra coisa é não ficar espalhando informações que possam identificar o indivíduo, que não sejam fotos, porque foto a gente já disse. Mas, por exemplo, nome completo do paciente, né? Então, se você vai relatar um caso para um colega, não coloque o nome do paciente, coloque as iniciais. É uma forma de você manter sigilo. Você não precisa falar, sabe o filho do fulano, do beltrano, do ciclano? Então, procure não identificar indivíduos. Procure colocar as iniciais do nome ou não citar o nome e perguntar o que você tem dúvida, tirar suas dúvidas com aquela informação, tá? E aí a gente tem esse termo livre, de consentimento livre esclarecido. Esse termo eu posso usar quando eu estou na saúde, para usar o prontuário do paciente, as informações, e usar as imagens desse paciente, caso eu tenha que mandar uma foto, tá? Outra coisa interessante é quando eu estou fazendo uma pesquisa, por exemplo, essa pesquisa eu tenho que mandar para o comitê de ética, o projeto, antes de iniciar a pesquisa. E quando eu vou mandar esse projeto para o comitê de ética, eu tenho que mandar junto um modelo de termo de consentimento, que é justamente aquilo que o paciente vai assinar, que é ele falando que autoriza bater foto, que autoriza usar as informações do prontuário. Então, o termo de consentimento, ele é usado de forma para assistência ou usado em pesquisa também. Quando eu vou submeter ao comitê de ética, é obrigatório mandar um termo de consentimento, senão o comitê não aprova a pesquisa, tá? Então, o que nós temos aí da parte ética ainda?
eu tenho a responsabilidade, então nós somos responsáveis pelas informações que coletamos, então nós não devemos deixar vazar essas informações, né? Pode ser remunerado ou não. Por exemplo, tem muitos professores que atuam na telesaúde aqui do Amazonas, né, no núcleo de telesaúde do Amazonas, que é aqui na UEA. Então, esses professores, muitos professores que atuam, não recebem qualquer valor para a atividade, porque essa atividade está incorporada dentro das atividades como professor da universidade. E eu tenho também outros profissionais que não são da UEA e que são convidados a participarem da telesaúde como voluntários, tá? Mas existem programas de telesaúde que podem pagar para a atividade do profissional? Existem alguns no Brasil que pagam, mas aqui no Amazonas não é comum a gente ter esse tipo de pagamento por atividade. Então, responder uma teleconsultoria recebe X valor. Tem lugar que é assim, mas aqui não é assim. Então, muitos dos nossos colegas que estão trabalhando voluntariamente, então, portanto, eles não recebem remuneração. Alguns recebem, mas são poucos professores que recebem justamente porque não vem um recurso muito específico para conseguir pegar todos os professores e todas as especialidades que a telesaúde do Amazonas oferece. Vocês vão ver mais à frente que nós temos muitas especialidades a oferecer e a maioria delas não tem remuneração, tá? A influência dos padrões tecnológicos. A gente sofre influência mesmo usando satélite? Sofre também. Por quê? Se a gente pensar, o Amazonas é uma região que tem maior umidade e maior número de nuvens no céu, tá? Então, essas nuvens atrapalham a informação a rodar pelo satélite. Então, pode ser que tenha nuvens, o sinal do celular já caiu há muito tempo, o satélite está funcionando. Mas daqui a meia hora por aí, até o satélite não consegue funcionar. Eu posso ter condições climáticas que me atrapalham a conexão via satelital, mesmo sendo melhor que o celular. Então, pode acontecer? Pode acontecer isso também com o satélite. Nenhuma via de informação, até que eu conheço, é 100%. Todas têm algum tipo de influência, algum tipo de barreira, ou climática, ou ambiental, né, alguma coisa desse gênero, tá certo? Mas, ainda assim, o satélite é melhor do que a internet convencional. Então, quais os objetivos de se fazer tudo isso, de pensar na confidencialidade, de pensar no termo de consentimento, de pensar no sigilo das informações? É a gente pensar aí numa qualidade desse atendimento, né? A gente dar confiança ao paciente que você está ali em prol da saúde dele e fazer com que tenha uma qualidade melhor desse atendimento no Sistema Único de Saúde. Então, por meio da aplicação e da capacitação das equipes de saúde da família, através da tecnologia, também é possível a gente fazer isso, a gente dar uma melhorada no serviço. Como, por exemplo, eu tenho um curso que está sendo oferecido por um profissional que ele é um especialista e eu não tenho condição de ir em Manaus fazer. Ele vai oferecer o curso via web também. Eu posso fazer via web? Claro que pode fazer via web. Você pode fazer fazendo o cadastro do curso e assistindo e fazendo as atividades e vários cursos que existem, educação à distância, por exemplo, usando a plataforma Moodle, que a gente vai comentar um pouco mais à frente. Então, existem várias modalidades de ensino, de pesquisa, de assistência que podem capacitar e melhorar a qualidade do contato com as pessoas que estão à distância, tá? Esses resultados positivos vão fazer uma efetividade melhor na atenção primária e na saúde da população. Então, eu posso melhorar meu atendimento com essas capacitações? Claro que pode. Eu posso melhorar a minha formação usando esses cursos que estão sendo oferecidos? Claro que pode. São cursos de curta duração,
cursos de média e de longa duração, por exemplo, cursos de pós-graduação, que todos são oferecidos aí via tecnologias, tá certo? Então, isso entra como telesaúde também. Então, onde que estamos, né? Como que está aí a distribuição da telesaúde no Brasil? Então, nós temos aí, ó, todos os pontos, né, que estão aí em azul, são os pontos que estão funcionando, tá certo? Então, a gente tem a maioria do Brasil, são pontos em funcionamento, está o Brasil quase todo azul. Tem o preto, que é em processo de implantação. Então, nós temos aí Roraima, São Paulo, Piauí, Pernambuco e Alagoas, que estão em implantação. E nós temos aí o Amapá, que está ainda sem telesaúde, mas vamos ver mais à frente, né? Se conseguimos fazer, o Brasil consegue, nesse programa de telesaúde, consegue fazer essa implantação mais à frente. Mas dá para perceber que todo o Brasil nós temos aí a telesaúde em funcionamento na sua grande parte. E aí o nosso desafio aqui no Amazonas, pensando na telesaúde do Amazonas, é o desafio de conseguir cobrir essa imensidão de área geográfica, né? Então, nós temos aí a Amazônia Legal, que ela compreende 61% do território nacional. Então, nós temos aí mais da metade do território do Brasil corresponde à Amazônia Legal. Esse é o grande desafio, a gente está muito espalhado, porque são terras muito extensas, e por isso esse deslocamento, ele é oneroso, demorado, e aí a vantagem de se usar a telesaúde, tá? Então, nessa telesaúde, a valorização maior são os indivíduos, profissionais, pacientes que estão no interior do estado, que é justamente por essa dificuldade de locomoção, tá certo? E os pontos de telesaúde, então, nós temos aí todos esses pontinhos vermelhos, né? Nós temos aí pontos de telesaúde, que compreende 63 pontos em áreas urbanas, que são os vermelhos, e os amarelos nós temos 5 pontos em áreas indígenas, tá? Então, observem que todos os municípios estão contemplados com pontos de telesaúde, sabendo que a capital e mais 61, né, ao todo 62, e nós conseguimos observar aí que alguns vão ter mais de um ponto, justamente pegando a área urbana com a área indígena, né? Nós temos aí, na área indígena, São Gabriel da Cachoeira, Maués, Barreirinha, Inhamundá, Parintins, tá certo? Então, são 63 pontos em áreas urbanas. Eu tenho um município que tem um ponto a mais, justamente pela sua extensão territorial, e nós temos 5 pontos em áreas indígenas. Então, ao todo, 68 pontos de telesaúde no Amazonas, tá? Ainda assim, possuímos municípios que ainda pedem outros pontos pela vasta área geográfica, e nós fazemos o possível para tentar atender e otimizar esses pontos. Por isso é importante que, quando se tem um ponto de telesaúde no município, utilize o ponto, faça com que aquele ponto que está lá disponível seja acessado, seja utilizado, porque vários outros municípios nos pedem pontos e a gente não tem antena para mandar para todo mundo que pedir. Então, pode ser que aconteça, por exemplo, um município que o ponto de telesaúde não está em funcionamento, as pessoas não estão utilizando, não estão fazendo a consulta, não estão fazendo cursos, não estão ligando o ponto, e aquele ponto fica sem utilização. A equipe daqui já liga para saber, por que não está utilizando? A placa do computador queimou, o sinal caiu, o fio rebentou, então a gente está aguardando o técnico, já está em manutenção, para saber o que está havendo. Porque se for uma falta de interesse daqueles profissionais, daquelas pessoas do município,
e tiver outros municípios pedindo e sendo necessário, a gente faz o remanejamento do ponto. Então, pode ser que aquele município perca seu ponto, se não está em utilização. Então, eu peço encarecidamente, peço que vocês procurem mais o ponto de telesaúde para poder assistir às palestras, para poder realizar consultas, para poder fazer cursos. Então, otimizem os pontos de telesaúde, porque se ele ficar inativo, ele pode ser realocado para outro município, tá? Então, cuidado, cuidem do ponto de vocês, porque é uma forma de não precisar deslocar para vir fazer algum curso para cá, ou de atender um paciente, ou de se capacitarem. Então, tentem otimizar o uso desse ponto, tá certo? Porque aqui a gente fica monitorando o acesso. A gente sabe quem entra, quem não entra, quem liga, quem não liga, que página da internet que acessou, o que não acessou. Então, a gente tem como fazer todo esse rastreamento, porque os pontos dos municípios são ligados ao ponto central, que é aqui no núcleo de telesaúde, tá? Então, aí nós falamos que é via satélite, que é uma qualidade muito melhor do que a internet convencional, né? E quais as vantagens, então, de se ter uma telesaúde funcionando e utilizando a telesaúde? As vantagens é que eu tenho acesso aos guidelines. Então, além de usar a telesaúde para me capacitar, para ter acesso às informações que a telesaúde oferece, eu ainda posso navegar como se fosse a internet nesse sinal da telesaúde. Navegar como assim? Baixar manual do Ministério pela telesaúde, que é muito mais rápido do que pelo celular. Eu posso baixar artigos científicos, eu posso baixar guias internacionais, por exemplo, né? Eu posso ter acesso a sites do Ministério e outros sites científicos para melhorar meus estudos, para melhorar as minhas informações. Então, eu posso ter acesso a outras páginas de internet com o ponto de telesaúde. Claro que existem bloqueios. Então, se vocês tentarem, por exemplo, acionar o Facebook, o que o Facebook vai mostrar de científico? Nada. Né? A gente tem o Facebook, que é uma rede social, não é uma rede científica. Por isso, o Facebook não tem a autorização, não tem a aprovação, ele está bloqueado para uso na internet da telesaúde. Mas eu consigo acessar, por exemplo, o BVS. O que é o BVS? É a Biblioteca Virtual em Saúde. É um site que eu tenho vários artigos científicos e manuais que eu posso baixar pela telesaúde e utilizar para me estudar. Então, isso está liberado para você acessar. Tá? Então, os sites do Ministério, para baixar os protocolos do Ministério, para baixar os manuais do Ministério, isso está autorizado para você usar essa página, tá certo? Posso fazer educação à distância, então eu posso acessar o Moodle, que é uma plataforma de ensino, para fazer alguns cursos. A maioria dos cursos utiliza o Moodle como plataforma de ensino. É autorizado, está liberado para usar sem problema nenhum, tá? Posso ter uma colaboração do cuidado entre centros de ensino. Por exemplo, eu vou fazer várias reuniões, que essas reuniões, cada vez é um centro que vai dar uma palestra. Isso, existe uma rede que faz isso, que é a chamada rede RUT, né? A rede RUT, ela tem os SIGs. O que são os SIGs? São os grupos de interesse especiais. Esses grupos existem de várias temáticas. Por exemplo, eu tenho o SIG UTI, eu tenho o SIG Saúde Coletiva, eu tenho o SIG Urgência e Emergência, eu tenho o SIG de Dermatologia, eu tenho o SIG, que são esses grupos de várias áreas temáticas. E cada SIG, ele tem sua programação. Então, por exemplo, o SIG UTI. O Amazonas, ele faz parte do SIG UTI, que é do Brasil. Então, existem momentos no cronograma que tem os encontros. E cada encontro que acontece é um centro que vai dar a palestra. Então, vamos supor que esse mês é o mês do Amazonas fazer a palestra no tema tal.
Então, naquele dia, naquele horário, todos os outros centros vão acessar e vão escutar o Amazonas. No mês que vem é o centro de São Paulo. Então, todos os centros vão acessar e no mês que vem vão escutar São Paulo fazer a palestra no tema dele. E isso vai acontecendo nos vários estados que estão nesses centros aí ligados à telesaúde, que são os SIGs, tá? Então, quem tiver interesse, quiser participar, saber dos cronogramas dos SIGs também, pode entrar em contato conosco, que a gente vai dar as informações de interesse para vocês, tá? Nós temos também a segunda opinião formativa. O que é a segunda opinião formativa? Eu tenho dúvida de um caso clínico. Eu estou com um paciente que tem uma ferida, ou um paciente que está com uma crise hipertensiva que não melhora, ou um paciente que tem um problema dermatológico, ou um paciente com um problema ósseo, e eu não sei o que fazer com ele, mas eu tenho os dados, eu tenho a coleta de dados, eu tenho exame laboratorial, exame de raio-x, e quero pedir uma opinião de um especialista. Então, você manda o caso, manda o resultado dos exames, conta o casinho do paciente, coloca, posta na plataforma e em 48 horas nós temos que responder para vocês o que é a sugestão para ser feito. A sugestão é ele vir ser avaliado mesmo em Manaus. Ou a sugestão é ele usar tal droga e aguardar tanto tempo para ver se ele vai ter uma resposta boa. Ou a sugestão de um curativo, por exemplo, é usar determinada cobertura por tanto tempo e assim que tiver tal coisa, troca a cobertura por essa e por aquela. A sugestão é fazer determinada orientação. Então, ele vai responder você com a linguagem do especialista naquela área que vai te dar uma resposta. Se essa resposta ela é mais elaborada, é uma resposta com mais respaldo científico, uma resposta que é um pouquinho maior que um convencional, a gente já chama isso de segunda opinião formativa, que ela é mais formal. Porque existem respostas que são mais simples, depende também da pergunta que é feita por vocês ou do caso que vocês encaminharam. E existem perguntas que têm que ser mais elaboradas e embasadas. Aquelas mais elaboradas a gente chama de segunda opinião formativa, tá? Consigo diminuir o tempo entre o diagnóstico e o tratamento. Então, por exemplo, eu dei um exemplo do eletro. Quanto tempo ia demorar no seu município para você ter um laudo do eletrocardiograma do seu paciente? Às vezes demoraria meses para um laudo. Mas se você manda o eletrocardiograma via telesaúde, via plataforma, por exemplo, você pode ter isso em menos de uma semana. Então, você pode diminuir esse tempo entre o resultado do exame com o início do tratamento adequado para aquele paciente, usando a telesaúde, tá? Aumento da eficiência do serviço de saúde, melhorando a assistência. Isso com certeza. Se você vai conseguir diminuir o diagnóstico, você vai estar mais preparado, você vai estar mais capacitado, automático, a consequência disso é o benefício da população, tá? E aí nós temos, então, quando a gente fala de uma rede de telesaúde no SUS, a gente tem uma equipe por trás, né? Nós temos aí o núcleo gestor. Esse núcleo gestor, ele vai compreender núcleos de telesaúde parceiros, pontos de telesaúde e um comitê gestor que vai fazer as avaliações e as demandas e as discussões necessárias, tá? Para isso, eu preciso ter um planejamento, aí eu preciso implantar, eu preciso que funcione e constantemente, depois de funcionando, nós somos monitorados e avaliados. Então, não é porque aqui funciona, já está funcionando, que está tudo ok, não. A gente também é observado. Nós precisamos cumprir metas. Por exemplo, eu preciso dar tantas web palestras, eu preciso fazer X teleconsultorias ao mês, ao ano, justamente para a gente poder continuar conversando com vocês, oferecendo serviços, porque se vê que a gente não está utilizando, né, valorizando a telesaúde, nós podemos ser fechados também.
Assim como vocês estão sob nossa supervisão para ver se está funcionando, para ver se está ok, lá em cima, na nossa hierarquia, também estamos sendo supervisionados para saber como que está o nosso envolvimento aí com o interior. E se o nosso envolvimento está baixo, nós somos aí notificados e nós temos que dar um jeito. Se esse jeito não for dado, nós corremos o risco de não poder funcionar mais, tá? Então, tudo isso é uma cadeia. Essa cobrança que nós ficamos, a primeira coisa é melhorar a qualidade de assistência. E, em consequência disso, é termos produção para continuarmos ativos, tá? Seguindo aí, então, que ferramentas nós podemos usar? Bom, já falei em várias aqui durante essa apresentação, né? Falei para vocês aí do Skype, eu falei aí de sites de informação, falei de e-mail para vocês, né? E existem outras, falei da plataforma da telesaúde, falei do Moodle. O Moodle, ele entra aí no AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem. Né? Existe o Homem Virtual também, que é um programa que pode ser utilizado. As mídias produzidas pela telesaúde, como essa que vocês estão vendo agora, elas podem ser utilizadas N vezes, né? Eu posso assistir várias vezes para me entender como funciona a telesaúde, para me passar para outras pessoas também. Né? E também existe o IPTV, que são aulas que podem ser consultas online, discussão de casos, que são canais que a gente pode estabelecer para fazer aquela forma síncrona, que é o que nós falamos em tempo real, tá? E aí nós temos nossa especialidade. Olha que interessante, nós temos várias especialidades. Nós temos especialidades, principalmente as especialidades médicas, que são vastas, né, aí disponíveis. Nós temos especialidades de enfermagem, nós temos especialidades da odontologia e nós temos especialidades na área de gestão também, tá? Então, vocês podem observar aí várias especialidades que você pode necessitar de uma consulta e solicitar essa consulta. Vamos supor, eu quero uma consulta, eu estou precisando de uma consulta de um pediatra, porque aqui no município não tem pediatra e eu estou com uma criança com uma dificuldade, não estou conseguindo saber o que fazer ao certo com ela. Então, pode-se fazer uma solicitação de consulta e aí essa teleconsulta vai ser agendada. Do lado de cá vai ter um pediatra esperando e do lado daí tem que ter um médico, porque é médico para médico, com o paciente e será discutido o caso e feito perguntas e esse pediatra que está do lado de cá vai poder sugerir o tratamento e indicar um caminho mais correto para aquela criança, tá? Se pensar na enfermagem, eu estou com uma ferida de um paciente e eu quero discutir com uma pessoa especializada em curativos o que eu devo usar naquela cobertura. Posso agendar uma consulta e esse paciente ser levado até o ponto de telesaúde do município. Do lado de cá vai ter um profissional estomoterapeuta que nós temos vinculados aqui. E aí esse estomoterapeuta, que é especialista em várias questões, inclusive em feridas, ele vai avaliar a ferida e vai indicar um tratamento melhor para aquela ferida. E vai fazer perguntas e vai pedir para ver a lesão, e aí você vai mostrar na câmera, então você vai poder discutir que cobertura que você tem, o que você não tem, o que acha no município, o que não acha. Então, é dessa forma que eu posso utilizar a teleconsulta. E posso também utilizar aquela consultoria, que é o colocar o caso clínico na plataforma, né? Que é aquilo que nós falamos mais cedo. Eu posso colocar o caso clínico e aguardar esse especialista em 48 horas me responder o caso clínico. E esse especialista pode ser esse leque de especialidades que nós temos aí disponíveis para vocês do interior, tá? Então, vocês podem solicitar a qualquer momento, a gente faz a agenda, se for uma consulta, que é síncrono, ou vocês colocam na plataforma, a gente tem 48 horas para responder, que é o assíncrono, tá?
Então, vocês podem usufruir aí dos benefícios da telesaúde nas especialidades. Então, os atendimentos de algumas especialidades, que elas já acontecem, já tem horário marcado, que está disponível em qualquer hora, está aí no quadro, que tem um canal que está disponível para fazer transmissão, que a gente tem esses especialistas à disposição nestes horários já pré-determinados. Mas os outros, mas e os outros que não estão aí? É só agendar, é só solicitar via e-mail, via plataforma, via telefone, via WhatsApp, a gente marca, faz o agendamento, olha o horário, o dia da semana e a gente faz a marcação sem problema nenhum. É só entrar em contato conosco, tá? Então, nós temos alguns exemplos aí, olha, de teleconsultoria que aconteceu, né? Nós temos professores da UEA e, às vezes, algum paciente ou profissional sozinho que queira conversar e não queira escrever na plataforma, mas está precisando conversar, tirar dúvida, entender como manejar um paciente, por exemplo. Então, aí foi Manaus com São Paulo de Olivença. Outro aí foi Manaus com o Maitá, aí já foi uma web palestra. Olha o tanto de gente que tem de um lado e o tanto de gente que tem do outro. São exemplos de teleeducação. Então, foi aí a parte educativa da telesaúde. Outra de teleeducação é uma aula que a professora está dando aí, ou professor, ou uma pessoa que não é professor, mas é um especialista naquela área, a gente também convida para dar aula, não necessariamente professor, um expertise na área, ele vai falar de algum tipo de manifestação, ou algum tipo de condição que é solicitado por vocês. Para acessar, como que eu devo fazer? Então, vocês podem anotar aí, né? Não precisa senha, não precisa mudar servidor, não precisa nada disso. Você vai acessar o canal do Telesaúde, tem esse endereço aí embaixo, aí você vai lá, vai digitar o seu nome e você vai estar no canal normalmente, tá certo? Então, você pode fazer isso da sua casa? Você pode fazer da sua casa. Posso fazer isso do ponto de telesaúde? Posso também no ponto de telesaúde. Posso fazer da internet convencional? Posso fazer. Aquela questão que nós falamos. Se eu fizer do ponto da telesaúde, é melhor. Por quê? Tem uma segurança maior do sinal do que a internet convencional, tá? Aqui nós temos um ambiente virtual de aprendizagem, que eu falei para vocês há alguns momentos sobre o Moodle, né? O Moodle é uma plataforma que a gente utiliza para educação à distância. Então, qualquer tipo de curso que vocês tiverem que falar que é o Moodle, ele tem essa carinha, né? Essa carinha do Moodle, ele vai ter lá o material para você baixar, o local de postar atividade, um questionário para você responder. Aí depende da dinâmica do curso, tá? Mas o Moodle é o mais utilizado para educação à distância. Então, aqui nós temos o site, tá? O site da Telesaúde, que é um site que ele está disponível para vocês fazerem downloads de várias temáticas que já aconteceram, né? Essa, inclusive, eu estou fazendo essa gravação, ela está disponível, vai estar disponível para vocês assim que for editada. Ela estará disponível também lá na plataforma da Telesaúde, como várias outras que estão disponíveis lá, de várias outras temáticas diferentes. Tem de aleitamento materno, tem da área de gestão, tem da área de adulto, de idoso, tem de várias áreas. Tem de animais peçonhentos, que inclusive é uma aula que eu gravei também para a Telesaúde, essa já está disponível. Então, se eu tenho dúvida de qual é o manejo de um acidente de serpente, tá lá, eu posso acessar quantas vezes eu quiser, eu posso baixar o vídeo, tá? De qualquer coisa que está lá, vocês podem baixar o vídeo e assistir em qualquer outro momento, tá? Então, nós temos aí o nosso suporte, né? Esse suporte, eu tenho várias pessoas que podem auxiliar vocês, tá certo? É só vocês entrarem em contato conosco. Esse contato pode ser via plataforma, pode ser via telefone, pode ser via e-mail, pode ser no site. Então, essa resposta à teleconsultoria, em 48 horas, normalmente nós respondemos, mas na legislação, até 72 horas pode ser a resposta daquele caso clínico que eu comentei a vocês, tá? E vocês podem usar aí
o nosso site, usar e-mail, usar o WhatsApp, usar o telefone para entrar em contato conosco. Se eu quiser fazer algum evento, né, como teleeducação, e quiser ter certificado disso que eu estou fazendo, tem jeito? Tem. Tem como eu ter um certificado no final de uma palestra, um certificado no final de um módulo ou de uma série de palestras que eu estou fazendo, como essa de agora. Ela foi pensada justamente para introduzir algum módulo de qualquer curso que fale de telesaúde. Então, vamos supor que atrás dessa palestra vem uma sequência num cronograma. E isso, no final, seja uma série de vídeos, de palestras síncrona ou assíncrona para serem vistas. Então, eu estou fazendo essa agora, daqui a um tempo eu vou fazer outra, aí terminou. Eu tenho como conseguir o certificado dessas horas? Tem. É só seguir aí o que está dizendo, ó, fazer o cadastro na plataforma, participar do evento, pegar a lista de frequência de quem participou, dessa lista de frequência, passar essa lista de frequência aqui para a gente. Aí nós vamos fazer toda a confirmação dessa lista de frequência e o certificado vai estar disponível para vocês. Então, tem como certificar dessas horas de capacitação, de teleeducação que vocês tiveram conosco, tá? Então, qualquer dúvida também é só entrar em contato conosco, tá certo? Então, nós temos aí, para essa teleeducação, tem palestras da medicina, da odonto, da fisioterapia, da enfermagem, de várias outras áreas que vocês imaginarem. É só entrar no site e vocês vão conseguir observar e vão conseguir ver, acessar materiais, ver o que está disponível para vocês, tá? Então, aqui nós temos nossa equipe de trabalho, né, equipe de gestão da telesaúde, quem são os responsáveis, seus contatos, vocês podem entrar em contato. Os teleconsultores, quem são os teleconsultores? São as pessoas que vão responder vocês, tanto na área da medicina, quanto da odonto, quanto enfermagem, quanto na área da gestão, então, quanto na área de suporte, né? Nós temos também o pessoal do suporte. Então, é só entrar em contato, mandar e-mail, pedindo, tirando alguma dúvida, que a gente sempre vai estar à disposição de vocês, tá? O pessoal da assistência também, que faz parte da secretaria, que atende os telefones, que responde aos e-mails. E aí, por fim, nós temos os contatos, todos os possíveis contatos da telesaúde. Vocês têm como conversar conosco por site, por Facebook, por Instagram, pelo YouTube também. Vocês conseguem ver e interagir conosco, tá? Então, eu espero que vocês, vamos dizer assim, uma entendida o que é o polo, o que nós podemos oferecer, como que nós podemos oferecer, como que vocês podem acessar, o que fazer, as dúvidas que eu tinha de telesaúde, qual que é a função da telesaúde para o Amazonas, né? Como que eu posso fazer, como eu posso otimizar o uso da telesaúde. Então, se eu tenho alguma dúvida de como que eu posso marcar uma consultoria, como que eu posso usar a plataforma, me cadastrar na plataforma, entre em contato conosco, aí tem telefone, tem e-mail, tem todos os endereços possíveis aí para você conseguir acessar e conseguir tirar todas as dúvidas e fazer parte desse grande time que é a Telesaúde do Amazonas, tá? Então, eu agradeço a atenção de vocês, espero que eu tenha explicado o que é telesaúde, qual sua funcionalidade, para que vocês vão usar, como que vocês vão usar, e que assistam outros vídeos, que acessem a plataforma, que participem dos cursos, que participem das consultorias, que tirem suas dúvidas com os especialistas que nós temos disponíveis, tá certo? E se precisar de qualquer tipo de ajuda e de suporte, a Telesaúde, o Núcleo Amazonas, está aqui para vocês, disponível para tirar todas essas dúvidas e fazer com que o seu ponto de telesaúde seja mais otimizado, tá? Então, até a próxima e qualquer dúvida, estamos à disposição.